Desde o início da pandemia tá todo mundo fazendo eventos online, né? Já deve ter percebido a quantidade pelas redes sociais, principalmente. O problema é que a imensa maioria não alcança os resultados esperados porque estão sendo feitos de forma improvisada, sem domínio no assunto. E o TD é especialista em eventos online desde antes da Covid-19. E por isso a gente tem a expertise necessária para sermos os responsáveis por eventos como a TD Web Conference, que ficou já consagrada como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, já na segunda edição, com 100 mil inscritos e 115 palestras. Se você realmente quer ter resultados, pode contar com a gente, tá? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas mais de 100 conversas que a gente está tendo com os executivos. E a de agora é super especial. Eu vou conversar com a Cristina Palmaca, que é presidente da SAP Brasil, uma executiva que eu respeito de longa data, e a gente vai conversar aqui sobre novos rumos, né, da liderança, como liderar uma empresa com a cabeça bem moderna, que é a cabeça dela. Cris, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui conosco. Igor, obrigada pelo convite e estar com você de novo, né? Você sempre pioneiro, estamos agora digitais com você novamente. Isso bem aí. Bacana. Bom, quem quiser continuar essa conversa, né, ou durante o vídeo mandar perguntas, tem o chat aqui do lado, tem também os links dos LinkedIns, podem se conectar, e tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdos para vocês. Bom, Cris, para a gente começar a conversa, assim, uma coisa que você sempre fala, né, empresas conscientes são empresas que colocam os stakeholders à frente do lucro. E você diz também sempre que essas empresas vão sair melhor na crise. Mas como lidar com isso, assim? Principalmente quando você vai para um board em que as empresas estão ali buscando realmente o lucro, né? Como equilibrar esses dois pratos aí? É bem complicado, mas eu acho que cada vez mais está se fazendo presente a gente manter as duas coisas, manter o equilíbrio. Talvez há muitos anos atrás, todo mundo só pensava no lucro, pensava só em, né, ganhar vantagem em todas as negociações, e eu vejo que cada vez mais as empresas que pensam no longo prazo e pensam em ser sustentáveis, olham que precisam balancear as duas coisas, precisam balancear os diferentes stakeholders que elas atuam, não somente do ponto de vista dos acionistas, mas da comunidade onde ela está atuando, dos empregados, enfim, de toda a sociedade para um bem maior, olhando sustentabilidade, fazendo negócios sustentáveis. Eu tenho a vantagem de trabalhar numa empresa que tem um propósito como parte do DNA, então a minha vida fica muito mais simples quando eu tenho discussões com o nosso board sobre futuro, sobre como fazer o impacto dos nossos clientes, como ter empatia em momentos, por exemplo, como esses. Então, me ajuda muito estar numa empresa que tem isso no DNA. E a minha missão, obviamente, liderando uma empresa que tem um impacto tão grande no mundo corporativo, no mundo dos negócios, é ajudar a também influenciar outras empresas e mostrar que, no curto prazo, talvez pareça decisões complexas você escolher, mas se você olha a médio e longo prazo, a melhor decisão sempre é olhar de uma forma mais holística e garantindo lucro, não somente no curto prazo, mas também o impacto, né, para todo o ecossistema e para toda a comunidade, os stakeholders que você acaba tocando. E quando você fala aí de um olhar mais holístico, a gente tem muita informação hoje para tomar essas decisões, né? Principalmente a própria SAP, com as soluções que você tem, você consegue olhar para a empresa de uma forma mais holística e tendo a visão de líder também, assim, de pensar a parte da diversidade, a parte de abraçar mesmo o funcionário. Acho que tudo isso reunido traz uma resposta muito prática, né? Mas como olhar dados nesse momento? Assim, como olhar, como ter essa visão holística? Quais são as ferramentas para que eu consiga ter isso? A gente vive num momento onde dado está em abundância, né? Você tem o primeiro dado correto, tem informação em tempo real para você tomar aquilo que é relevante, até não se desviar do seu propósito.
é fundamental. Então, quando você tem uma visão clara e o seu propósito muito bem definido, fica mais fácil você afunilar o que é importante para você, o que é importante para o cliente que você toca, para o teu colaborador, e em cima disso você colocar profundidade e agilidade em ter informações em tempo real. A gente entrou num conceito que a gente chama da economia da experiência, que a gente entende que no final do dia tudo é sobre experiência. É a experiência que a gente tem com o nosso cliente, a experiência que a gente tem com os nossos colaboradores, a experiência que a gente tem com os parceiros, com todo o ecossistema. Então, você pegar essas informações essa comunidade que você está trabalhando, onde você está inserindo, e em cima disso, organizar os dados e tomar ações. Não adianta você ter um monte de dados e não saber o que fazer com isso, mas você estruturar essa análise de dados em todos esses momentos que você tem essa relação, e em cima disso tomar ações, é fundamental. A gente está fazendo isso agora no meio, né, do Covid-19 com vários clientes. No Brasil são mais de 100 clientes que estão usando uma ferramenta que até pela natureza do momento a gente disponibilizou gratuitamente, que é saber como é que é o trabalho remoto, como é que é essa experiência de empresas que não estavam acostumadas a ficar aí 8, 9, 10 semanas, né, em confinamento, como é que os funcionários estão sendo impactados, como é que está a organização, em cima disso tomar ações. Então, é nesse sentido que a gente traz uma coisa que é tão grande, e pode ser muito complexa, da simplificação da análise e estruturação dos dados e, em cima disso, poder tomar ações, Igor. Você falou aí do trabalho remoto, principalmente nesse momento de Covid, né? É uma outra questão que muita empresa está passando apertada. Empresas que não eram tão digitais até esse momento, que não tinham o costume do trabalho remoto, né? Que dica que você dá para essas pessoas, assim? Como a SAP tem abraçado esse funcionário? Como que tem sido essa relação também de liderança versus liderado nesse momento, quando o cara está distante? Para a SAP é muito natural isso, que vocês já trabalhavam dessa forma, né? É natural, mas mesmo assim a gente tem desafios, né? Porque é pelo tempo, né, que isso está tomando. A gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente adora pessoas. A gente sabe que o impacto acontece por pessoas. A gente gosta de estar perto dos nossos clientes, dos nossos parceiros, do nosso time. Então, do ponto de vista estruturante, foi muito fácil. A gente, no dia seguinte que tomou a decisão, a gente já vinha acompanhando o nosso comitê de crise, que momento era o adequado. No dia seguinte, a gente estava todo mundo remoto, a gente fez onboarding, está fazendo onboardings de pessoas novas digitalmente, então as pessoas não precisam ir para o escritório, estão recebendo seus dispositivos, e a gente tem se apresentado digitalmente. Eu tenho conhecido vários dos novos integrantes da nossa família SAP digitalmente. Então, do ponto de vista tecnológico, foi muito fácil. Claro que a gente sente falta, mas ao mesmo tempo a gente transformou tudo que a gente fazia presencial em digital. Então, a gente faz POC com clientes com mais de 100 pessoas conectadas digitalmente, a gente faz reuniões, a gente faz negociações, a gente faz happy hours, a gente faz tudo isso digitalmente e tem funcionado, sem perder o lado humano, sem perder um pouco dessa conexão. A gente adotou a câmera para todas as conexões, para garantir, né, essa humanização, tanto a gente se vê se está passando bem, ver se a pessoa realmente está cansando ao longo do caminho, porque o tempo é muito longo. A gente começou ano passado a falar de saúde mental, e eu acho que foi assim, quase um chamado muito bacana, porque a gente começou isso por um entendimento que saúde mental tem que ser um estigma que é quebrado dentro das organizações, que nos preparou melhor para esse momento. Então, a gente reforçou muitas dessas discussões para garantir que a gente também entenda que tem que respeitar que tem um ser humano que está passando por uma situação diferente, tem famílias que têm crianças pequenas que estão dentro, né, do processo de homeschooling, como é que você administra o horário de agenda trabalhando de casa e você deixou de separar o espaço físico, né, do escritório com a sua casa. Então, você também tem que entender que tem muito de estruturação. Mesmo para a gente, com a empresa de tecnologia, a gente tem que respeitar, nesse momento, o lado humano. E, obviamente, algumas empresas tiveram que se reinventar, né? Eu falei com um cliente que estavam num processo de adotar o home office, tinham feito já um planejamento para 3 anos, para fazer isso orquestrado por equipes, e do dia para a noite, eles simplesmente já estavam todos virtuais. Ele falou assim, Cris, agora a gente vai voltar, não vai fazer piloto, a gente já fez um piloto, talvez não da forma que eles tinham imaginado. Então, certo, tem um pouco mais de complexidade, do ponto de vista até estruturante de dispositivos, segurança de dados, mas certamente vai trazer aprendizados como
culturalmente isso vai impactar essas companhias. Você falou de saúde mental aí, tem a questão da segurança também nesse momento, né? Acho que talvez não seja o caso da SAP, porque empresas de tecnologia, de uma certa maneira, estão beneficiadas nesse momento, se é que pode-se dizer assim, né? Mas tem muita empresa também que o funcionário ele está passando por esse momento de ansiedade, né? De não saber se ele vai ser mandado embora, se a empresa vai continuar sobrevivendo depois desse tempo. Como lidar com isso? Você tem algum exemplo de cliente que está passando por isso e que conselho você dá para esse cara? A gente está, literalmente, a gente está mantendo todos os empregos, a gente está dentro do manifesto do Não Demita aqui no Brasil e globalmente a diretriz é a mesma, a gente quer preservar aquilo que é mais importante, que não é o nosso ativo mais essencial, que são as pessoas. A gente não produz coisas, a gente tem um capital intelectual, então nesse momento a gente tem um compromisso da companhia no mantenimento dos empregos, das posições. Então esse é o nosso direcionamento e a gente entende que a gente vai sair do outro lado fortalecido com muito aprendizado. Mas tem outros segmentos que foram impactados de formas diferentes e talvez não tenham a mesma possibilidade de manter. A gente sabe que o impacto econômico vai ser muito grande para muitas indústrias, então nossa recomendação é encontrar caminhos para essas empresas, inclusive através da tecnologia, poderem sair mais rápido dessa crise. A gente entende que tem algumas linhas que vão poder ajudar fortemente nessa volta, né? Então, e a tecnologia tem um papel fundamental como esse habilitador. Então, toda a parte de digitalização, supply chain, a conectividade vão ser linhas importantes para as empresas olharem produtividade e voltarem a fazer negócios o quanto antes. O segundo, tudo o que tange a parte da experiência do consumidor. Então, a multicanalidade, a gente viu como foi fundamental ter as empresas que já estavam prontas, ou quem agora está se preparando para a multicanalidade, toda a conectividade, poder encontrar novas formas de fazer negócios. E terceiro, sem dúvida alguma, é o impacto do workforce management. Então, toda a parte de força de trabalho foi totalmente disruptada e vai voltar diferente. Então, olhar esse pilar, né, da força de trabalho vai ser fundamental para entender como as empresas mais rapidamente vão sair fortalecidas do outro lado. Falando um pouquinho de produtividade aí, né? Eu acho que muita gente tinha medo da produtividade de home office. Eu acho que isso caiu por terra agora. Inclusive, algumas pessoas que eu conversei aqui, eles falaram, não, porque eu mordi a língua mesmo. Eu falava que home office não funcionava. Eu tô vendo que, ao contrário, funciona super bem. E eu acho que aí tá acontecendo o oposto agora, né? As pessoas estão mais pro lado do burnout do que pro lado de não conseguir produzir muito no home office. Nesse sentido, que dica você dá também? Porque, assim, de novo, é uma prática que a SAP já fazia, né? Já rolava. Existia algum controle, alguma maneira de fazer com que o funcionário separasse vida pessoal de vida profissional? A gente sempre dava muitas dicas, mas agora a gente intensificou, porque, de novo, o espaço é exatamente o mesmo. Antigamente a gente fazia home office, eu adoro fazer home office, saía de uma reunião, vinha para casa e às vezes tinha dias que eu tirava dedicado para ficar em casa, mas agora a gente está ficando o tempo inteiro. Então, a preocupação e o foco em algumas coisas muito que parecem básicas é fundamental. Primeiro é a rotina. Não é porque você está trabalhando em casa que você precisa ficar 24 horas trabalhando, né? Como não tem mais a separação física, são cuidados importantes de você deixar o espaço, né, definido. Eu, quando acabo minhas ligações, as minhas reuniões, eu fecho o notebook e eu chego, né, dentro do quarto e falo assim, cheguei em casa. Para mentalmente, para minha família e para mim também, é um ritual. Eu fecho o notebook, depois eu vou ver o celular, eu vou ver mensagem, como eu fazia antigamente. Mas eu dou uma parada nessa rotina de algo assim, agora eu cheguei em casa, né, vou cuidar do jantar, vou ter que fazer na outra parte, né, logística em casa, que é diferente até do que eu costumava fazer antes. Ou até à noite eu sempre fiz muito as minhas saladinhas, então está muito parecido. Mas eu acho que tem que ter esse ritual, tem que ter essa rotina de separação. Segundo, é a preocupação com a parte física, né? Eu gosto de correr, então a primeira coisa que eu e meu marido a gente fez foi alugar uma esteira para poder manter essa dinâmica de fazer ginástica, encontrar formas criativas, né, para você manter o corpo, e para mim isso faz parte da minha terapia, né, mental, fazer alguma atividade física. Então você tentar, na medida do possível, manter essa rotina daquilo que te dá prazer, seja um alongamento, yoga, cada um tem o seu esporte que consegue
praticar dentro de casa, né? Não perder esse hábito e não menos importante você definir momentos que você não realmente se desconecte. A gente está muito conectado aqui agora, porque tudo é digital, tudo está no Zoom, tudo está no Teams. Como é que você também tira um tempo para fazer outras coisas dentro desse processo? E muito focado no que a gente reforçou da saúde mental. Então, a gente passou várias dicas, inclusive até dando apoio para aqueles que precisam de um apoio ainda maior, com terapia online. A gente tem uma parceria com a Vitude, que é a parte de terapia online. A gente fechou isso no final do ano passado e agora a gente ainda trouxe mais gente para poder ajudar a dar essas dicas, mostrar que é possível. E alguns tinham preconceitos, né? Por que eu vou fazer terapia online? Agora não tem jeito. Então, é nesse momento que você quer, exatamente, você quebra alguns paradigmas que você depois vai incorporar para a sua vida. Então, acho que a gente, por mais que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente sempre se preocupou com isso e colocou um olhar ainda maior para garantir que a gente mantenha, né, o corpo, a mente, os 3 pilares, né, de alma também muito conectados e preparados para a gente sair cada vez mais com grandes aprendizados, né, para a vida. Legal. Vou falar um pouquinho de você agora, assim. Você tem quantos anos de SAP? Eu vou fazer quase 7 anos, 6 anos and counting. Exato. Não, é sempre na área de tecnologia, né, também. O que você acha que te levou até aí? Qual a skill que você tem que te fez virar presidente da SAP? O que você acha que chamou a atenção para que você estivesse aí nesse momento? Boa pergunta. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu trabalhei em vários segmentos, trabalhei em segmentos de varejo, de consumidor, a parte corporativa. Sempre gostei de tecnologia, não pela tecnologia em si, eu não sou técnica, mas pelo impacto, né, da tecnologia na vida das pessoas. E eu acho que no final do dia não tem certo e errado, mas as pessoas e as empresas têm DNAs. Então é bacana quando você encontra uma empresa que você acredita nos valores e vice-versa. Eu acho que essa primeira, para mim, é o básico, né? Os valores da pessoa e da companhia são fundamentais. Então, nas empresas que eu trabalhei, na SAP, ainda mais essa conexão de valores e propósito é muito, muito bacana. Segundo, eu sou uma pessoa curiosa, resiliente, tem uma energia muito alta, que eu acho que também diz muito do que a SAP é, né? Do ponto de vista de empatia, essa proximidade dos clientes. Eu estou em tecnologia, mas adoro estar próximo das pessoas, e a SAP tem essa característica de muita proximidade com seus clientes. A gente atende indústrias de diferentes segmentos, e o mais importante é entender o que eles estão passando, e aí sim aplicar a tecnologia para aquele conceito. Então, acho que é uma junção, né, dos DNAs meu com a companhia. Tem uma equipe incrível que trabalha na SAP, são pessoas energizadas, com uma paixão pelos clientes, né, por fazer, né, a coisa dar certo, uma empatia enorme, e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem exercitado isso. Então, eu acho que é isso que me dá muito prazer de estar liderando. Tem uma honra, para mim é uma honra estar liderando. Nós somos mais de 2.000 pessoas aqui no Brasil, mais de 100 mil no mundo, que fazem tudo que a gente faz com muita paixão. Eu acho que é isso que faz a diferença entre as pessoas e as empresas. E como é que você faz para ter gente boa em volta? Assim? Como que você atrai, como que você retém talentos? Quais são as características que você acha importante para isso? Primeiro tem que ter uma diversidade enorme, né? Eu brinco que se todo mundo fosse igual a mim, a gente estaria, né, fracassado, né? Porque o que é mais bacana é a gente ter complementaridade. Quando eu falo de diversidade, é de todos os aspectos, de geração, de gênero, de ideias, de culturas, de experiências. É isso que nos complementa. Então, às vezes eu olho e até eu falo, o pessoal fala, o que você acha da diversidade? Falou, no curto prazo, dá um trabalho, porque você tem que entender o que a pessoa exatamente está buscando. Às vezes a gente acha que já sabe, né, qual que é a resposta, então o caminho curto às vezes parece tão simples. E a diversidade no médio e longo prazo ela é incrível, porque ela vai complementando e te dá a possibilidade de ver pontos de vista, pontos escuros que você não tinha nem considerado. Então, primeiro é isso, você tem que montar um time que te complemente. Tem coisas que eu acho que eu faço bem, e tem coisas que eu sei que eu não faço bem. Então, você tem que achar pessoas boas, melhores que você, né? Que sejam, assim, estupidamente melhores. Em vez de você ficar com medo, ao contrário, elas te fortaleçam, te desafiem, e façam todo mundo crescer. No final, todo mundo cresce. E eu acho que eu li um livro muito bacana há algum tempo atrás, e a gente trabalha plano de sucessão também para toda a organização.
E uma vez eu falei para uma pessoa, porque uma pessoa boa trabalharia para você. E aí a pessoa saiu, refletiu e depois contratou uma pessoa extremamente forte debaixo dele, porque aí toda a organização cresce, você vê que o próprio líder acabou crescendo, o time todo, né, vai vendo o exemplo de ter pessoas bacanas na organização. Então, acho que é um pouco disso, você tem que trazer pessoas que te complementem, que te desafiem e que façam no final do dia a companhia toda ser cada vez melhor. Mas não tem como, né? Tem o bias, né? Tem o viés. Quais são as ferramentas que você usa ou que a SAP usa para garantir a diversidade nos times, né? Tem um monte de ferramenta aí, desde entrevistas cegas, enfim. Mas como perder essa questão do bias, sabe? Que eu acho que muita gente também tem essa dificuldade. Tem muitas ferramentas tecnológicas, então entrevistas cegas, você fazer leitura do curricular, e dentro da SAP a gente tem um monte de ferramentas, muitas delas a gente mesmo tem disponível, que é evitar que os termos, quando você está contratando alguém, que os termos usados, o próprio sistema lê e remove termos que podem ser tendenciosos a você chamar aquela posição mais alinhada com o homem ou mais alinhada com a mulher. Então, você tem várias ferramentas tecnológicas para isso, a gente usa a máximo possível. Mas no final do dia também a gente passa, não, a maioria das posições, principalmente as posições-chave, a gente entrevista. Quando você tem um time diverso, quando você faz também as entrevistas com várias pessoas, para posições-chave, a gente não tem uma pessoa só tomando a decisão. Depois que você fez todo o screening tecnológico, no final do dia você vai passar por pessoas. Então, a gente também garante que a gente entreviste por diversas pessoas diferentes, né? Justamente para não ter o bias. Se você tem todo mundo, teu time de liderança é igual, então não adianta você entrevistar por várias pessoas. Então, esse time tem que ser diverso justamente para isso, para garantir que cada um tem uma opinião diferente e aí consiga fazer a melhor escolha. Mas a Cristina tem uma questão que é a mulher, né? E aí como fazer isso também dentro da empresa? Você já se pegou se masculinizando de uma certa maneira assim no ambiente de trabalho ou para se posicionar em algumas empresas? Como que você vê essa questão assim, né, da mulher sendo subrepresentada ainda hoje no mercado? Na SAP como é que tá hoje? Como é que tá a questão mulher e homem em cargos de liderança? Bom, eu trabalho há 36 anos, Igor, então certamente todos os sistemas de diversidade, empatia, imagina, saúde mental, né, são temas que a gente não eram comuns no ambiente de trabalho. No tema particularmente de gênero, isso avançou bastante, né, se aprende a mais de 37% de mulheres dentro da companhia, 27% em cargos de liderança, né, e aí chegando muito próximo dos 30% nos próximos anos. Então, a gente tem uma preocupação bem forte, justamente para garantir diversidade, de várias situações, mas de gênero com foco ainda maior. Então, há 30 e poucos anos atrás, era mais comum esperar que as mulheres tivessem um comportamento iguais ou mais próximos da força masculina. O que não faz nenhum sentido, acho que o que a gente aprendeu, graças a Deus, é que não faz nenhum sentido. Se você coloca mulheres e tem a expectativa que elas ajam exatamente como os homens, não faz sentido. Então, essa diversidade não tem impacto nenhum. Eu gosto muito daquele livro da liderança Shakti, que fala exatamente entre não homens e mulheres, mas competências que são mais predominantemente femininas e competências que são mais predominantemente masculinas. E você tem que manipular e usar na hora correta. Tem momentos que você precisa ter uma assertividade, uma diretriz, um foco muito grande, que são competências mais fortes no universo masculino. Então, não é homem ou mulher, mas é a competência que você tem que ter em momentos decisivos. Em momentos como esses, né, que a gente tem que tomar decisão muito rápida, às vezes não as mais populares, são competências que você tem que trabalhar quando você está fazendo reestruturação. Então, esse é um universo. E tem momentos que você precisa trabalhar em competências que são mais femininas. Não estou falando de homem e mulher, são competências mais femininas. A empatia, às vezes você precisa olhar, né, com um olhar, né, de cuidado. E é até que bom o homem também aprender um pouquinho isso com as mulheres, né, de uma certa maneira, assim. Tipo. Exatamente, eu acho que isso que é bacana. E antigamente também era muito ruim para o homem, se o homem tivesse um olhar um pouco mais de cuidado, de empatia, também era muito ruim para o homem. Então, o que eu acho é que, assim, a gente no universo corporativo melhorou muito,
para permitir que mulheres usem suas competências e usem na forma correta, que os homens também usem competências femininas, que não tem nada de errado, ao contrário. O importante é usar a competência certa na hora certa. Quando você está passando um momento de grandes mudanças, de transformações, reestruturação, você tem que, de vez em quando, tomar decisões muito duras. E aí você tem que ter essa firmeza mais masculina e também saber usar da forma adequada na hora certa. Então, acho que é isso que um grande líder tem que fazer, aprender a balancear e usar na forma e momento adequado as competências necessárias para aquela situação. Eu acho que isso é o que é o bacana, e eu acho que a gente, como civilização, melhorou muito. Isso vale tanto para homens como para mulheres poderem humanizar o ambiente de trabalho. Acho que isso é a grande chave, né, do momento. Como é que você torna o ambiente corporativo um pouco mais humano? Boa. Bom, a gente chegou a conversar ali, né, sobre como atrair e reter talentos, mas o que a pessoa tem que ter para chamar sua atenção, Cris? Assim, qual skill ou o que te brilha os olhos quando você vai contratar alguém? O que é aquela coisa que te dá o estalo? Para mim, a parte de competências técnicas, qualquer pessoa pode aprender. Pode aprender, se você for, né, focado, estudioso, você aprende. Então, eu já contratei muitas pessoas que às vezes não tinham toda a preparação técnica ou do conhecimento da matéria em si, mas é muito mais pela atitude, a forma que a pessoa se posiciona, a resiliência, a energia, aquela vontade de fazer, né, de aquele brilho nos olhos, você percebe quando a pessoa está fazendo e tem aquela paixão por aquilo que está fazendo. Então, para mim, a atitude é um fator fundamental quando eu estou contratando alguém. Segundo, são os valores, né? Tem coisas que para mim são não negociáveis. Errar não tem problema, a pessoa, né, às vezes não saber todas as respostas não tem problema, mas ter valores sólidos, a tua parte de ética, isso aí para mim são fatores que são não negociáveis. E na minha carreira, infelizmente, eu tive que fazer alguns momentos muito difíceis que você deixar pessoas irem embora porque tomaram atitude equivocada, né? Que não foram éticos ou dentro das nossos estándares de compliance adequados. Esses são os não negociáveis. Então, se você tem uma boa base de valores, uma atitude correta, essa vontade, essa curiosidade de saber aprender o tempo inteiro, e humildade, né? Humildade de continuar crescendo, aprendendo, saber falar assim, isso eu não sei fazer. Eu acho que esses são os valores que me tocam e fazem com que as pessoas cresçam e no final do dia construam. Uma equipe também de colaboração é fundamental. Eu não acredito em uma única grande estrela que resolve tudo, que pode, né, salvar uma organização, ou um departamento, uma área. As pessoas que são, para mim, que mais me fazem brilhar os olhos, são aquelas que também sabem criar bons times, que sabem trabalhar no espírito de colaboração e, com isso, fazer o melhor, né, de cada situação que a gente vai enfrentar no ambiente corporativo. Mas isso a escola não ensina, né? Como se preparar para isso, assim? Essa escola ensina pouco. Infelizmente, a escola da vida, para mim, ainda continua sendo a melhor escola. Adoro o mundo acadêmico, continuo sempre que possível recorrendo a cursos, a literatura. Eu gosto muito, né? Eu acabo lendo um montão de coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que o que faz a diferença no final do dia são as vivências que você tem. E eu falo que eu tenho algumas crenças que as pessoas são que nem o chá, né? Todo mundo é muito bacana e legal quando as coisas estão tudo bem, estão todas, né, felizes, são super amigas, amistosas, mas quando a coisa esquenta, quando coloca água quente, aí que você vê o real sabor daquele chá. Se ele é um boldo, se ele é um chá de hibisco, se é um chá, né, mais floral. Quando as coisas são complicadas é que você percebe se as pessoas estão lá preparadas ou não. E é isso que nos faz crescer no final do dia. Eu acho que um momento como esse, talvez para a gente como líder, é o momento mais importante, talvez, das nossas gerações. Como no meio de tanta falta de certeza, tanta incerteza, você tomar as melhores decisões, tomar as decisões, né, com aquele ambiente que você está conhecendo. Então, as pessoas que eu consigo conhecer melhor são justamente quando as coisas estão mais complexas, quando as coisas estão difíceis, a forma que a pessoa reage, se ela vai ficar em pânico e congelar, se ela vai ficar assustada e vai levar aquele estresse para o lado positivo, se ela vai se isolar, se ela vai, né, fazer uma revolução,
ou uma evolução daquele momento. Então, é assim que eu acho que a gente aprende, e acho que a escola da vida continua sendo a melhor delas, e são situações, às vezes, estressantes que nos fazem melhor. E acho que desde a da hora que a gente ligou a câmera, que apertou o REC, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de como lidar com pessoas dentro da organização, os desafios de diversidade, de lidar com times, de contratar pessoas boas para estar com a gente. Mas você acha que os desafios do novo CEO são muito por aí? Ou tem algum outro desafio que você colocaria nessa balança também, no meio dessa bagunça? A parte de pessoas é coisa fundamental, é o que está no centro, né, de tudo que a gente faz e tudo que eu também acredito. Todo o resto também faz parte. Então, você entender os novos desafios tecnológicos, as novas formas de conectividade, os novos modelos de negócios, tudo isso são peças, obviamente, fundamentais para você seguir crescendo. Mas se você tem as pessoas certas que vão te ajudar e vão te dar esse olhar e essa curiosidade de como encontrar os caminhos, no final do dia é onde eu gasto mais tempo. Eu gasto mais tempo com os meus clientes, as pessoas dos meus clientes, entendendo os seus desafios, suas preocupações, para onde aquela indústria está indo e como é que a gente pode ajudar. O segundo é com o nosso time. Como é que eu garanto que eu tenho um time que entenda bem, né, também escute os nossos clientes, entenda o que a tecnologia tecnicamente está fazendo e traduza isso na melhor usabilidade. Então, no final do dia, o centro de toda a decisão são pessoas. E as coisas, elas caminham bem quando as pessoas caminham bem. E não significa que elas concordem, mas que a gente consiga ter o melhor entendimento dessas duas partes, seja do ponto de vista dos clientes, da sociedade, dos times. Então, no final do dia, para mim, as pessoas realmente são a parte da solução dos problemas fundamental em qualquer momento da nossa vida. Legal. Bom, Cris, para terminar a nossa conversa, assim, daqui um tempo, quando você estiver saindo da SAP, espero que seja daqui muito tempo, quando você for olhar para trás e falar, tipo, putz, isso aqui foi algo que eu deixei, a marca da Cristina é essa aqui. Qual que você acha que seria, assim, ou o que você gostaria de deixar como legado para a empresa da sua gestão? Acho que quando passa o tempo, mais que a gente olha é olhar os legados, né? O que a gente deixou para trás, os impactos, e não tem nada mais bacana quando eu encontro pessoas que trabalharam lá há 20, 30 anos atrás. Outro dia eu encontrei com uma pessoa, o CEO de um grande varejista, e ele falou assim: Cris, eu fui teu estagiário lá na Philips, eu trabalhei na Philips lá, saí em 99. Então é super bacana olhar e ver pessoas que cresceram, né? E, de novo, para mim, acho que o melhor legado é ver as pessoas que estão trabalhando comigo crescerem. E eu tenho visto isso, né, também, com tanto tempo de estrada, é super bacana ver como as pessoas se moldaram, e se você conseguir impactar para ela ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, esse para mim é a melhor conquista. Quando eu vejo um cliente que consegue ter um business diferente, porque a gente conseguiu impactar, porque eu consegui colocar alguma semente, né, numa linha para ele tomar uma decisão, isso também me deixa extremamente feliz. Mas no final do dia é o que a gente tem falado, Igor, é o impacto que você causa nas pessoas. Se elas conseguem ter uma visão diferente, um aprendizado diferente e uma linha de vida que as faça melhor, isso é o melhor legado. Eu fico extremamente feliz e fico orgulhosa, né? Orgulhosa de ver as pessoas crescendo e atingindo o seu melhor potencial, o seu crescimento. Isso é o que me deixa super feliz. E quando eu olho para trás e vejo a quantidade de pessoas incríveis que eu consegui conhecer, aprender com elas também, porque sempre é uma troca. Eu acho que esse é o melhor legado que eu posso levar, e espero também que eu possa deixar, não para as pessoas que eu tenho tocado e tenho encontrado ao longo do caminho. Perfeito. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma última mensagem? Alguma coisa que de repente você se preparou aí e a gente acabou não tocando? Eu acho que a gente está passando talvez por uns momentos mais complexos, né, de muita incerteza, e o papel do líder nesse momento é a pessoa mais importante, não para resolver todos os problemas, mas para dar esse direcionamento. A gente estava lendo um artigo agora falando exatamente como é que esse líder vai ter um olho no futuro com tanta incerteza, né? Normalmente é o líder que ajuda a direcionar, né, numa rota, às vezes não em linha reta, às vezes em curvas, consegue ter uma visão diferente. E essas curvas ultimamente estão muito complicadas, e parece que está muito mais complexo do que já foi em qualquer momento da nossa vida. Mas acho que nesse momento a gente tem muita tranquilidade para tomar as decisões o mais assertivas possíveis,
trazer as pessoas com a gente, trazer essa conectividade, mesmo que remotamente, trazer essa proximidade, e a gente entender que no momento de uma crise como essa, a gente vai aprender muita coisa. A gente falou muito rapidamente sobre os temas de sustentabilidade, eu acho que é um outro vetor muito importante. A gente tem colocado muito foco dentro desse SAP, como a tecnologia tem um papel fundamental em ajudar também as empresas a serem mais sustentáveis, e talvez seja um momento da gente parar, refletir em coisas que a gente não tinha pensado antes. Como é que a gente vai fazer, né, dessa crise as empresas também impactarem para um mundo melhor? E o tema de sustentabilidade tem que estar na agenda dos líderes quando forem repensar como é que eles vão voltar, como é que eles vão voltar diferentes e como que a gente pode voltar sempre melhor. Perfeito. Bom, a conversa acabou aqui, mas se vocês quiserem continuar esse papo, o chat está aqui do lado, podem deixar dúvidas, perguntas, sugestões. Tem os nossos links dos LinkedIns e tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre dando mais dicas para vocês. Bom, conversei aqui com a Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil. Sempre um prazer falar com você, Cris. Valeu demais. Igor, ótimo te ver. Espero daqui a pouco te ver pessoalmente. Enquanto isso, tá valendo a pena estar digitalmente. Perfeito. Boa. Valeu. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.